como a maioria de vocês, estou diretor editorial da Saber. A Saber, para quem ainda não conhece, ela abrange as publicações da editora Ática, Saraiva e Scipione, e seu principal foco de atuação são professores da rede pública. Esse Diálogos em Educação é uma iniciativa das editoras Ática, Scipione e Saraiva, e do portal Edocente, que é o nosso portal de comunicação com você, professor da rede pública. Se você ainda não se cadastrou no Edocente, www.edocente.com.br, faça seu cadastro. Lá nós temos notícias relacionadas à educação, blogs, sugestão de atividades, as nossas publicações nos períodos de escolha do Programa Nacional do Livro Didático ou do Programa Literário, atividades complementares, tudo que está acontecendo na educação e que a gente pode subsidiar e auxiliá-lo no trabalho de sala de aula, a gente sempre disponibiliza para você no portal Edocente. Para quem quiser assistir esses vídeos ou rever os vídeos, eles estão disponíveis no canal do Edocente no YouTube. Nós já vamos para 29 lives que, para grande parte de redes estaduais, municipais ou escolas, se transformaram num momento de formação docente. Então, se você perdeu um dos assuntos das nossas lives, assiste lá no Edocente, também se cadastre no Edocente e acompanhe a gente por lá ou pelo Facebook. Agradeço a presença, saúdo todos que estão aqui conosco. A professora Elga está nos acompanhando no chat, por onde pode ser enviados comentários ou perguntas, que na medida do possível responderemos. Já lembrando que é uma solicitação inicial de todo mundo, essa live tem um certificado e o link do certificado fica disponível ao final da nossa transmissão. Agradeço Dinalva, que está fazendo nossa tradução, nossa intérprete em Libras, e hoje o nosso assunto é documentação pedagógica, olhares, escutas e aprendizagens. Nossa convidada, Luana Serra, e em Educação pela Unisantos, especialista em alfabetização e na primeira infância, e atua há mais de 20 anos na área com foco com foco na abordagem italiana de Reggio Emília e na abordagem Pichler, da M. Pichler. Boa noite, professora, e como é o nosso primeiro assunto, eu já faço a primeira pergunta. Bem-vinda. E o que é documentação pedagógica e por que se discute tanto isso nos dias de hoje? Boa noite, professora. Olá, boa noite, Lauri. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando aqui nesse momento. Quero começar agradecendo ao convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje e poder falar desse assunto que me é tão caro e tão especial. Bom, eu penso que para a gente começar a falar sobre o que é documentação pedagógica, precisamos falar um pouquinho sobre o surgimento, né, sobre a abordagem de Reggio, para que a gente possa então situar a questão da documentação pedagógica e ela possa fazer mais sentido. Imagino que muitas das pessoas que estão acompanhando já ouviram falar ou conhecem com profundidade, mas talvez possam ter pessoas que estejam ouvindo pela primeira vez, então penso que é importante a gente começar contando que essa abordagem ela surge, documentação pedagógica é um termo criado por um grande pedagogo italiano chamado Loris Malaguzzi, que levou à frente um projeto que encabeçou o projeto educativo de uma cidade no norte da Itália, chamada Reggio Emília, e que esse ano nós comemoramos o centenário de nascimento dele, foi em fevereiro. Eu tive o grande prazer de estar na Itália e acompanhar todos os eventos em relação a esse centenário, que foi muito importante para o mundo da educação.
E o Loris Malaguzzi foi um educador muito à frente do seu tempo, muito ousado, muito corajoso, que resolveu levar adiante um projeto educativo que quebrava os paradigmas de educação da época. Então, Reggio Emília é uma cidade, como eu disse, pequena, no norte da Itália, que viveu, então, um pós-guerra bastante difícil, e as pessoas daquele lugar, em especial as mulheres, pensaram em criar uma escola como uma forma de levantar a cidade diante daquela situação tão difícil que é o fim de uma guerra. Os homens queriam cinema, as mulheres pensaram que a escola seria uma boa ideia, então, com alguns tanques alemães de guerra deixados para trás, alguns cavalos, eles venderam isso e com esse dinheiro conseguiram então começar a construir essa escola. Loris Malaguzzi, que não era dessa comunidade, Villa Cella, mas ouviu falar desse movimento das mulheres e resolveu se juntar, já como professor, resolveu se juntar a elas nessa força-tarefa de levar adiante um projeto que lhe pareceu um sopro de esperança num momento em que o país estava devastado, né? Então, ele ajuda essa comunidade a erguer essa escola. Então, ele toma a frente de um projeto educativo que, na época, precisava vencer os dogmas de uma igreja que comandava a educação, né, do local, da época, da ideia que se tinha de educação, a partir de um projeto de uma educação pública, laica e de qualidade. Então, para que ele pudesse tornar isso conhecido, né, que isso pudesse, ele entendia que isso era um ato político em busca de uma educação pública de qualidade para as crianças daquela comunidade. Então, ele desenvolveu um projeto baseado num conceito de escola, num conceito de criança, de educador, bastante ousado. E ele precisava tornar visível aquilo que eles começaram a fazer naquela pequena escola, e depois isso foi se ampliando, para que as pessoas entendessem aquele jeito, aquela nova maneira de se pensar a educação, diante de uma proposta que colocava a criança no centro, né? A criança de fato como protagonista, com educadores potentes que a acompanhavam. Então ele defendia muito a ideia, o conceito das 100 linguagens da criança, porque dizia que a escola tinha roubado 99, uma forma metafórica, ele era um educador que usava uma linguagem muito metafórica, mas para dizer que a escola sempre valorizou uma única linguagem, né, que é a linguagem oral escrita, no caso, e todas as outras linguagens expressivas e poéticas que todo ser humano tem, e a criança em especial, isso era deixado de lado. Então, ele entendeu, ele criou essa estratégia de trabalho, digamos assim, uma estratégia metodológica, que hoje a gente conhece como documentação pedagógica, para tornar visível aquilo que se fazia dentro da escola e da maneira como se conduzia o processo educativo. A cidade ficou muito conhecida nos anos 90 a partir de uma publicação que uma revista norte-americana fez, uma revista chamada Newsweek, em que publicou uma reportagem sobre educação no mundo e indicava a escola de Ana, que é uma escola bastante conhecida de Reggio Emília, como o lugar onde se praticava a melhor educação da infância do mundo. E isso atrai, então, os olhares, né, do mundo inteiro, e todo mundo começou a querer saber e a visitar a Reggio Emília, muitas delegações de todos os países, algumas publicações começaram a surgir nesse sentido, para entender o que é que eles faziam de tão especial lá, a ponto de serem considerados como o lugar que tinha a melhor educação da infância do mundo inteiro. Então a gente hoje escuta falar muito de documentação pedagógica, né? Algo que está, como o Lauri falou, está em voga, está na moda, o que tem os dois lados, né? Tem um lado muito bom, que é fazer com que as pessoas, os profissionais, se aproximem disso e busquem e queiram entender e estudem a respeito, para que a gente possa olhar para a escola de um outro lugar, que não é essa escola transmissiva, essa escola massificadora, mas é uma escola que propõe um outro conceito de criança.
Mas, por outro lado, tem um grande desafio, tem o lado ruim, que é a gente adotar termos que nem sempre a gente tem clareza teórica suficiente daquilo que a gente está defendendo e muitas vezes esvaziar de sentido. Ou então, o que é pior, acabar usando o termo, né, essa terminologia, para uma prática que não condiz. Né? Eu penso que a gente tem que ser sempre muito respeitoso em relação a isso. Além de todo o cuidado que a gente sempre brinca, né, que é possível que a gente dialogue com essas abordagens, que a gente se inspire nas abordagens, mas nunca que tente copiar, porque copiar de fato não é possível. A gente precisa conseguir ler a nossa realidade, entender a nossa cultura, os nossos regionalismos, a nossa questão organizacional enquanto educação, e entender que a gente pode estabelecer sim um diálogo e a gente tem muito a aprender, mas não querer trazer, fazer régio acontecer no Brasil ou em qualquer outro lugar, né? Porque isso não é possível com nenhuma abordagem, né? Não só essa. Então eu queria, na verdade, situando um pouquinho aí Reggio Emília, um pouquinho dessa abordagem, dessa pedagogia que Loris Malaguzzi chamava de pedagogia da escuta, pedagogia da relação. Então, situando um pouquinho nesse lugar, eu queria começar dizendo que não é documentação pedagógica, né? Porque tem uma grande confusão em torno desse tema, porque muitas vezes as pessoas traduzem documentação pedagógica como registro, como um simples registro. Registrar é uma prática que a gente na educação já tem há muito tempo, que há muito se fala, muito se defende, registros de toda a natureza, né? Desde as anotações pessoais do professor, até fotos, vídeos, portfólios, livretos, enfim. A gente fala muito disso, mas eu gosto de usar um pouco para dar uma clareada, uma organização que o Paulo Fock faz muito, que me parece muito interessante, que é diferenciar o verbo documentar do substantivo documentação e do conceito documentação pedagógica. Então, ele vai dizer que documentar enquanto verbo está no ato de produzir registros, né? Então, aquilo que a gente já faz e já se discute há muito tempo em educação, que é o ato de produzir anotações, fotografias, filmagens, colher produções das crianças, enfim, né? Documentar enquanto verbo. Existe a possibilidade da gente pensar em documentação como substantivo, e aí a gente está falando do produto, né, aquele produto que é comunicado, e que muitas vezes as pessoas pensam que isso acontece no final de um processo, o que não é verdade. Documentação é processo acontecendo, não é um produto que a gente apresente no final de um percurso. E aí entram mini histórias, os painéis, os banners, enfim, tudo aquilo que a gente costuma ver por aí, né? Aqueles vídeos com fotos das crianças, enfim. Mas o que interessa para nós aqui, para que a gente entenda de fato o nosso tema, é olhar para a documentação pedagógica enquanto conceito. E aí, quando a gente olha para a documentação pedagógica enquanto conceito, de acordo com o que Malaguzzi defendia, a gente está falando de uma estratégia pedagógica, né, que é do docente. É um modo de fazer, de refletir, de projetar e de narrar o cotidiano pedagógico, que é diferenciado. Então, a gente está falando de um processo, eu não estou falando de um produto, então a gente não pode confundir documentação com uma coleção de fotos, por exemplo, né, das crianças, que isso é bastante comum, a gente vê muito por aí, mas a gente tem que entender documentação pedagógica como um processo composto de diferentes partes. Então, nesse processo do fazer do docente, a gente compreende isso como algo cíclico que envolve observação, coleta de registros, né? Então, essa produção de registros, de observáveis que a gente vai produzindo ao longo desse processo. Depois, uma análise, uma curadoria desses registros que vão sendo produzidos. Depois, uma interpretação desse processo que vai sendo analisado, colhido e analisado, para depois, então, a gente poder projetar e relançar. Isso não é uma hierarquia, isso é um ciclo, como uma roda que não para de girar. Né? Então, a gente está o tempo todo observando, analisando, interpretando, relançando, projetando. Isso faz parte de um fazer do professor.
Isso é documentação pedagógica, é uma estratégia, então, pedagógica que reposiciona o professor diante dessas relações em sala de aula com os seus alunos, com as crianças e na relação que ele estabelece com as famílias e com a comunidade. Para quem que a documentação pedagógica se destina? Ela se destina para educadores, para o próprio professor que produz, para os educadores da escola, para as próprias crianças envolvidas, para as famílias e para a comunidade. Né? Então, ela pode estar destinada a todos esses atores ao mesmo tempo ou separadamente. E nesse ciclo de trabalho, então, que a gente está entendendo aí de uma estratégia pedagógica, a gente pode dizer que tem níveis desse processo, né? Então, tem um primeiro nível, uma primeira categoria, digamos assim, que é uma categoria na qual a gente vai colhendo, então, vai produzindo esses observáveis, né, que são concretos, que servem para guiar o professor, para orientar o professor na forma como ele vai se movimentar nas investigações que ele, junto com as suas crianças, estão desenvolvendo. E aí eu quero abrir um parêntese aqui, que eu uso o termo crianças como força do hábito, porque eu atuo com crianças pequenas no momento, mas tudo que eu estou dizendo aqui serve para qualquer idade. Depois a gente pode aprofundar um pouco essa ideia. Então, essa primeira categoria diz respeito a esse processo que vai se constituindo e produção desses registros ao longo dessa observação, dessa interpretação. E tem um segundo nível desse processo de documentação pedagógica, que é o da comunicação, que é quando então a gente decide que algum elemento desse percurso vivido com as crianças, dessa investigação vivida, já pode ser compartilhada. E aí a gente vai pensar aí com quem é que a gente compartilha esse processo. Isso pode acontecer ao longo da investigação, ao longo daquilo que está desenvolvendo com as crianças, e não necessariamente no final. Né? A gente tinha um conceito, há muito tempo no Brasil se trabalhou com um conceito de projeto no qual precisava existir um produto final. E esse produto final ele era comunicado no final desse processo, né? Como o nome diz. Na abordagem regiana, pensada e defendida por Malaguzzi, não é dessa forma. Né? O trabalho com projetos, com investigação e com pesquisa, ele é um percurso processual no qual, durante todo esse processo, a gente pode ir apresentando e comunicando trechos desse processo investigativo. E a documentação pedagógica, ela também é uma ferramenta importante que a gente diz de metacognição. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ela é uma ferramenta potente para que a gente possa olhar o que a gente está fazendo e, nesse momento, pensar a respeito, aprofundar, replanejar. Isso do ponto de vista do professor. E do ponto de vista das crianças, quando a gente restitui, né? Malaguzzi dizia que a gente precisa restituir, devolver às crianças esse processo que é vivido por elas mesmas, elas têm essa condição, esse momento de recognição, como se fala na abordagem, né? De voltar a pensar a respeito daquele processo vivido, daquela investigação que foi levada a cabo na escola, e então aprofundar os seus saberes, consolidar o seu conhecimento em torno daquilo que se está construindo. E a Carla Rinaldi, que é uma grande representante de Red Children, vai dizer que a documentação pedagógica, enquanto produto, precisa estar visível na escola. Ela não pode estar guardada como nos portfólios, né, que a gente produz e fica lá numa pastinha. Ela precisa estar nas paredes, ela precisa ser comunicada. Hoje em dia a gente usa as redes sociais, inclusive, né, para comunicar isso, para estabelecer esse canal de comunicação sobre a documentação pedagógica, e aí ela vai funcionar como uma fonte intensa de reflexão, de comunicação e também de memória. Né? Então é muito interessante a gente pensar nisso, porque na abordagem de Reggio a gente considera que as paredes da sala e da escola elas são a segunda pele. Elas contam, elas narram o percurso de investigação e de pesquisa das crianças e da turma e daquelas turmas que compõem a escola. A gente tem uma tradição muito estranha, né, no nosso país, que é quando o ano termina, a gente tira tudo da sala, né, das paredes, da escola, e fica tudo, como a gente diz, pelado, né, sem nada.
e como se não tivesse história. E quando o ano recomeça, a gente, quando vira a folhinha do calendário, a gente volta a contar toda a história novamente como se não existisse um passado, né? Então, a documentação pedagógica ela também é uma fonte intensa de memória, na qual a gente recupera o vivido e vai fazendo uma curadoria daquilo que é interessante permanecer nas paredes para que as crianças continuem dialogando sobre os seus próprios percursos de aprendizagem. Luana, deixa eu ver se eu vou colocar as palavras corretas aqui, não cometer nenhum erro conceitual. Então, nós temos um conceito vou ampliar aqui, de criança, de adolescente e de jovem que está por trás dessa abordagem, ou de estudante com qual a gente interage. Que conceito é esse? Explicita um pouquinho para a gente. E também, eu acho que para os professores que estão nos acompanhando aqui, qual é o papel do professor nesse processo de documentação pedagógica, nessa estratégia? Como ele pode evidenciar e quais etapas ele segue para este processo de documentação? Legal. Essa eu diria que essas duas questões que você me faz aí, elas são o ponto de partida para a gente poder entender e querer se aproximar e trabalhar com essa abordagem, né? Na pedagogia da relação, na pedagogia da escuta, que é proposta por Malaguzzi, esse conceito, essa imagem, como ele dizia, de criança, é o ponto principal. É ele que vai determinar toda a nossa condição, né, toda a organização desse processo educativo que se pretende desenvolver de forma coerente com essa abordagem. Então, para Malaguzzi, a criança, o sujeito, é um sujeito potente. E eu vou pegar bem essa palavra porque é uma palavra que também está bastante na moda. Hoje em dia tudo é potente, né? Ela já faz parte de um discurso pedagógico, mas para a gente entender o que é que a gente está dizendo com isso. Então, quando a gente fala que a criança que é um sujeito potente, a gente está dizendo que é um sujeito capaz desde o momento que ele nasce, né? Um sujeito vivaz, um sujeito ativo, um sujeito que tem agência própria, né? Então, quando a gente fala de protagonismo, a gente está falando disso. A gente está falando de um sujeito cognoscente, de um sujeito que pensa e que, portanto, elabora hipóteses, faz conjecturas, argumenta, constrói teorias, dialoga a partir dessas teorias com o mundo, tentando compreender esse mundo que o cerca. A gente fala de um sujeito que é e não de um sujeito que virá a ser. Sabe aquela velha pergunta, o que você vai ser quando crescer? Né? Por mais ingênua que ela pareça, ela traz dentro dela um conceito de alguém que ainda não é, que vai ser no futuro. E Malaguzzi trabalha com uma criança que é hoje, no presente, né? Uma criança, um sujeito de direito, um sujeito capaz, um sujeito não desse lugar da falta, mas desse lugar daquilo que ele já é. E isso orienta toda essa relação educativa que se estabelece entre adulto e criança, ou entre adulto e jovem, adulto e aluno, né? Porque isso é um conceito que a gente pode carregar até a universidade, para qualquer idade, e reposiciona o papel desses sujeitos nessa relação, tanto do educador quanto do aluno. E na medida que ele reposiciona esses sujeitos, essa relação ganha um outro sentido. Então, é necessário, do ponto de vista do docente, ser um docente aberto ao mundo da criança, entendendo que ali é uma fonte inesgotável de aprendizagem para ele, né? Tem um autor chamado Alfredo Ielos, que é um grande biógrafo do Malaguzzi, que é um atelierista espanhol, que publicou muitas coisas importantes em relação à abordagem e ao Malaguzzi, que diz que escutar é a grande arte para entender a cultura infantil. E aqui a gente está falando, quando a gente fala de pedagogia da escuta, a gente está falando da escuta enquanto verbo ativo. Não estamos falando do campo do audível, né, do escutar. A gente está falando de uma escuta que vai além, né, de uma escuta capaz de
entender as entrelinhas, de entender aquilo que está por trás, entender e ter capacidade de devolver em respostas que não necessariamente são verbais, porque se a gente pensa que a gente trabalha com os bebês, essa escuta não é do campo do audível. Essas pistas de expressão e de comunicação que se estabelecem entre adulto e criança, ou adulto e aluno, nessa relação, para a gente não pensar só em criança, é uma relação que não está só no campo daquilo que se fala e se responde. Então, é uma escuta enquanto ação, né, de um sujeito docente, no caso, que está munido, suficientemente munido teoricamente, para ser capaz de conseguir enxergar conceitualmente aquilo que as crianças estão expressando, aquilo que é desejo, aquilo que é necessidade das crianças. Portanto, já engatando aí na sua segunda questão, o papel do professor nessa abordagem é de um sujeito igualmente potente. Quando a gente fala de potência da infância, a gente também está falando de potência do adulto, né? Um sujeito pesquisador, um sujeito disponível, aberto para o novo. Então, munido dessa escuta ativa, sensível, de uma escuta com ele próprio, né? De uma escuta que reflete sobre a sua própria docência, que dialoga com seus pares, para então poder estar aberto a essa cultura da infância. O papel do professor nessa abordagem é de quem acompanha a criança, de quem garante bons contextos de pesquisa, contextos que sejam capazes de manter o interesse e o desejo das crianças em querer aprender, né? A escola não é lugar de massificação. Nessa abordagem, a escola não é lugar de passividade, não é lugar de reprodução. Escola, nessa abordagem, é lugar de autoria, e de autoria de todos os sujeitos. E isso é fundamental que a gente possa entender para poder entender a abordagem de Reggio Emilia e a documentação pedagógica como estratégia de trabalho. Malaguzzi falava de uma aprendizagem negociada. E quando a gente fala disso, a gente está entendendo negociação de sentidos, né? Porque aquilo que se aprende precisa ter sentido para todos os que estão envolvidos. O professor precisa conhecer a natureza do saber que emerge das crianças, que é diferente do saber, da cultura do mundo adulto. Então, esse sujeito educador, professor, precisa ser um sujeito corajoso, um sujeito que pesquisa cotidianamente, um sujeito que se posiciona de maneira crítica, que não aceita uma escola já dada, né, conforme essa escola que existe há tanto tempo e que a gente muitas vezes não questiona, um sujeito capaz de conduzir o protagonismo das crianças não só no seu discurso, mas de fato na prática, né, o que não é nada simples, é uma tarefa bastante complexa. Então, ele precisa de uma sólida formação teórica e a gente tem que construir isso no dia a dia, né? Isso não está dado para nenhum professor, a gente tem que seguir estudando aí por muito tempo, porque é uma abordagem que exige, eu digo sempre, muita disciplina e rigor. Como não existem manuais, livros didáticos, apostilas que digam para a gente por onde ir, né, nessa abordagem, exige que a gente tenha um rigor acadêmico, uma disciplina de planejamento, de escuta, de interpretação diária, né? Lá na escola que eu atuo, a gente tem esse cuidado de uma interpretação diária de tudo aquilo que é feito, porque é isso que vai nos dando condições de seguir replanejando. Nada é planejado de antemão, já sabendo todos os passos, né? Porque se as crianças são parte desse processo, elas constroem isso junto com a gente, né? Não estou dizendo que está na mão deles esse planejamento, porque às vezes também tem esse equívoco, esperar que venha das crianças, não é isso, mas a gente precisa que as crianças acompanhem esse processo junto conosco, né? Que construam isso junto com o docente. Esse docente precisa conhecer as suas múltiplas linguagens, né? Quando a gente fala que a criança tem 100 linguagens, a gente está falando que o educador também tem. E muitas vezes essas linguagens estão adormecidas na gente, porque nós vivemos uma escola que também não nos possibilitou o exercício dessas linguagens, né? O aflorar dessas linguagens. Então a gente precisa tomar consciência, exercitar, vivenciar as nossas linguagens para poder conseguir enxergar e investir nessas múltiplas linguagens, nessas 100 linguagens das crianças. Luana, você tocou num aspecto bem interessante, eu quero verticalizar um pouquinho essa sua fala final aqui.
De fato, essa abordagem, essa estratégia da documentação pedagógica, ela interfere de alguma maneira no processo de formação do professor. E aí você falou das 100 linguagens da criança, vamos falar das 100 linguagens do professor, como a gente trabalha a formação do professor dentro dessa perspectiva. Ótimo. Não existe a possibilidade de um trabalho com documentação pedagógica que não esteja atrelado a um processo sério e contínuo de formação do professor, né? Primeiro, e aí eu vou dar alguns pontos aqui para a gente pensar. Primeiro, porque trabalhar com documentação pedagógica é trabalhar em parceria, nunca de forma solitária. Malaguzzi dizia que toda criança tem direito a ser olhada por mais de um adulto, né? A ser interpretada, a ser analisada, o seu pensamento analisado por mais de um adulto. Essa interpretação ela é sempre subjetiva e é assim que tem que ser. Mas quando ela fica fechada num único educador, a gente corre o risco daquilo ser uma única verdade, um único olhar sobre aquele aluno, sobre aquela criança. Então, é importante que a gente trabalhe em parceria. E quando a gente está falando de trabalhar em parceria, a gente está falando de um processo de formação de um grupo, né? Malaguzzi, quando criou o projeto pedagógico, ele idealizou, desde lá o princípio e é assim até hoje, o que eles chamam de dupla pedagógica. Então, em todas as salas, todas as turmas das escolas municipais de Régio, né, que adotam, porque não são todas as escolas de Reggio Emília, são as escolas municipais de infância, e tem uma escola de o que para nós é ensino fundamental, né? Existe uma dupla pedagógica. O que isso significa? Todas as turmas são atendidas por 2 educadores simultaneamente, mas não 2 educadores como a gente geralmente tem, que é um titular e um auxiliar ou um assistente. São 2 educadores titulares, né? Não existe uma hierarquia entre eles. Isso foi pensado pelo Malaguzzi como uma forma de garantir um contraste, um confronto de visões que deixaria esse ambiente de trabalho mais saudável e mais equilibrado. Então, é importante que a gente possa, tudo aquilo que a gente vai construindo na sala, né, na nossa sala, com as crianças, durante o processo aí, de documentação, dentro dessa abordagem, que isso seja levado para o grupo. Porque a gente tem uma visão daquilo que aconteceu e muitas vezes, como a gente está muito envolvido com o processo, né? Se você é o professor que está conduzindo esse trabalho, você está tão envolvido que você não enxerga algumas coisas. Então, a gente precisa de um distanciamento para poder olhar aquilo com olhos mais críticos. E aí o olho do colega é muito importante, né? Então, por isso que isso não acontece sem um processo de formação continuada do grupo. A gente está falando de uma abordagem que traz uma mudança de paradigma, uma abordagem que entende que o conhecimento não está pronto em ninguém, nem no educador, nem na criança. Esse conhecimento não é dado, né? Ele é composto de incertezas, de provisoriedades, ele se estabelece na relação. Então, isso pressupõe uma mudança de paradigma na formação do professor que é vital, que se a gente não cuidar, o trabalho com a documentação pedagógica desanda, né? Que dirá que talvez nem aconteça. E além disso, a gente não pode esquecer que está tudo atrelado, né, uma coisa a outra. Então, quando a gente fala de documentação pedagógica, a gente está falando de currículo, a gente está falando de planejamento de professor, a gente está falando de avaliação. Então, nada disso pode acontecer sem que tenhamos, concomitante a isso, um processo sério de formação de professores em serviço, né? E muitas vezes esse processo é autoformativo, a gente busca muito, né? A gente precisa estudar, ir atrás, dialogar com os nossos pares, porque sem isso não é possível pensar num trabalho dentro dessa abordagem sem que isso esteja absolutamente linkado com o processo de formação dos professores daquela instituição. Esse é um trabalho, como eu estava dizendo, que não pode ser solitário. Então, obviamente, né, eu fico pensando na minha experiência de escola pública, me mostra como a gente, às vezes na escola pública, se sente sozinho, porque a gente não tem com quem dialogar, né? O professor na sua sala escolhe seguir de alguma maneira, que nem sempre é
a abordagem que a escola escolhe enquanto instituição. E aí eu quero dizer que assim, é muito difícil sozinho, não é impossível, a gente consegue muitas coisas, mas a gente não consegue tudo, né? Então, às vezes sozinho é mais fácil, mas quando a gente está em grupo, a gente vai mais longe. Então, é importante que isso seja discutido na instituição, com o grupo. E isso só é possível com um processo estabelecido de reuniões pedagógicas, de formação, em que a gente lance mão de diferentes dispositivos de formação para que a gente possa garantir que esses pilares que sustentam a abordagem regiana e que, portanto, a documentação pedagógica enquanto estratégia de trabalho, como de fato ela precisa acontecer, sem que a gente tenha aquelas distorções que vão acontecendo no meio do caminho, ou como Piaget falava, né, as assimilações deformantes que são muito ruins nesse caso. Luana, você trouxe um aspecto que nos comentários apareceu muito quando você falou da parede da escola como a segunda pele. E eu quero trazer a questão da estratégia de documentação pedagógica, como você colocou no início. Como é que ela permeia essa relação da escola com a comunidade? Comenta com a gente, dê relatos disso e qual a importância disso dentro de uma abordagem regiana. Legal. Eu diria que a documentação pedagógica é o elo mais concreto dessa relação. Eu diria que é a melhor forma não só de comunicar os processos vividos dentro dos muros da escola, como também de aproximar essa relação com as famílias e com a comunidade, né? Eu vou, antes de falar aqui, trazer o meu relato, eu vou falar que lá no princípio, né, quando a Loris Malaguzzi então começa a desenvolver essa abordagem, primeiro na escola de Villacella e depois eles vão ampliando para outras escolas, eles lançaram uma exposição que a princípio, que rodou o mundo, mas que a princípio chamava O Olho que Salta o Muro. E eu acho muito peculiar esse título que foi dado, porque não só isso, mas ela traz nesse título essa mensagem, essa ideia de que aquilo que está dentro da escola precisa saltar os muros, né? A gente precisa conseguir comunicar para que as pessoas compreendam e compreendendo, valorizem aquilo que acontece dentro da escola e que muitas vezes, infelizmente, fica relegado ao universo dos professores. Nem as famílias e nem a comunidade, nem o entorno sabe o trabalho ou a natureza do trabalho que se faz naquela instituição. Então, essa exposição que eu falei depois mudou de nome, né? Passou a se chamar Assim Linguagens da Criança, que aí ficou super famosa esse título, que depois deu até nome para um dos livros bastante conhecidos da abordagem. E era uma forma que o Malaguzzi encontrou de levar para fora dos muros da escola a potência da produção que as crianças e das investigações, né, das produções e das investigações que as crianças desenvolviam junto com os adultos dentro das escolas, para que todo mundo pudesse entender que escola é essa, de que escola nós estamos falando, qual é o conceito dessa escola, qual é a identidade dessa escola, porque essa escola não é aquela escola, né, que naquela época lá em Régio a igreja defendia, enfim. E aí, na minha experiência, o que eu vejo na escola que eu atuo é que a compartilhar com as famílias a documentação pedagógica que a gente produz ao longo das investigações que as turmas vão levando a cabo, tem estreitado demais os nossos laços com as famílias, né? O vínculo que se estabelece entre a gente. Por quê? Porque as famílias, como eu disse, passam a saber, entender o que é que a gente faz dentro da escola, por que é que a gente faz aquilo que a gente faz da maneira que fazemos e não de outra, né? A gente muitas vezes tem comparações das famílias pensando, mas na minha época, na minha escola, não era assim. E aí, na medida que a gente compartilha a documentação e todos os processos, as teorias que as crianças vão desenvolvendo, toda a construção, tornando visível o pensamento das crianças em torno das investigações que eles vão fazendo e que dialogam com o currículo da infância, no meu caso, né, que eu atuo numa escola da infância, os pais compreendem.
E quando compreendem, eles também passam a olhar a criança de outro lugar. A sua imagem de criança também muda. E aí, depois disso, muda a imagem que ele tem do professor e, por consequência, a imagem de escola, né? Então, eu diria que a documentação é o elo que permeia essa relação e que torna ela cada vez mais próxima, né? Com um vínculo mais consolidado. E em relação à comunidade, é importante que a gente também divulgue justamente pelos mesmos motivos, para a gente dizer que escola é essa, que escola nós queremos, né? A gente costuma dizer que a revolução vai acontecer pela escola da infância, porque a gente precisa mostrar de que escola falamos, né? Então, na escola que eu atuo, por exemplo, logo no hall de entrada tem muitas documentações pela parede. Então, visitas que chegam, pessoas que vêm visitar a escola, pessoas que não são familiares, né, das crianças da escola, eles ali logo de cara já conseguem entender quais são os nossos princípios, quais são os nossos valores, qual é a nossa identidade, o que é que a gente defende, né, enquanto instituição. A gente tem que entender que educar é um ato político, né? Como já dizia o Paulo Freire, ele nunca é neutro. Aliás, Paulo Freire tinha uma relação bem próxima com Malaguzzi. Não é um ato neutro, é um ato político e não partidário, mas um ato político no sentido de que a gente faz as nossas escolhas. Nossas escolhas não são neutras, elas são sempre munidas de muitas intencionalidades pedagógicas, no caso, e a gente precisa ter clareza dessas intencionalidades. E a comunidade também. Então, na medida que a gente usa a documentação como a ferramenta que também comunica a vida que acontece dentro da escola, a sociedade, a comunidade olha para a escola de outro lugar, valorizando a escola e os seus profissionais, entendendo que aquilo ali que está sendo feito não pode ser feito por qualquer um, né? Exige muito estudo, muito aprofundamento, é um processo extremamente complexo e que só quem pode falar dele somos nós, né? Os profissionais da educação. Luana, bastante comentários aqui, perguntas, mas eu ainda quero verticalizar mais uma antes da gente abrir para o público aqui. Porque lendo os comentários, muitos elogios em termos da explicação, da clareza. E aí a pergunta que vem, o comentário é possível trabalhar com essa estratégia fora da educação infantil? E mais ainda, isso é muito bonito. Tem alguns comentários de alguns professores nesse sentido, dizendo, mas na escola pública não funciona, não dá, não temos estrutura. Como? Você pode trazer alguns exemplos e se fique à vontade, inclusive, você citou 2 ou 3 vezes na escola em que eu trabalho, eu sei que no site da escola tem alguns projetos, tem relato dos projetos, então você pode citar, inclusive, dê o endereço para que as pessoas, se tiverem interesse, conheçam como é feito isso também. Então, traga alguns exemplos para a gente. Se possível, trabalhar fora da educação infantil e na escola pública também. Então vamos lá, tem algumas questões aí que vale a pena a gente comentar, acho que a gente ainda tem tempo. Sim, essa não é uma abordagem da educação infantil, né? Quando ela foi criada na educação infantil, até hoje ela acontece, né, em régio, em grande parte na educação infantil, mas não só, porque eu não sei se todo mundo sabe, essa é uma informação que às vezes as pessoas desconhecem. Desde 2008, 2009, Reggio Emília começou a pensar num projeto de continuidade e eles têm uma escola, que é a escola do Centro Internacional Loris Malaguzzi, que é uma escola que atende até os 11 anos de idade. Então, o que para nós seria o nosso equivalente do ensino fundamental 1, né? Então, sim, esta abordagem que para nós parece caber, né, ser tão coerente naquilo que a gente defende para a educação infantil, quando a gente pensa no ensino fundamental ou daí para frente, fica parecendo que não dá, que é impossível, né? Ou não, pelo menos nos moldes desse ensino fundamental que a gente tem. Então, eu quero dizer que sim, é possível. Em primeiro lugar, essa abordagem lá em Régio mesmo, ela já acontece para além da educação infantil. Essa escola do Centro Internacional Loris Malaguzzi atende crianças de 3 anos até 11 anos. E lá todas as escolas são públicas. Essas escolas das quais eu estou falando
são escolas municipais. Não são todas as escolas da cidade, né? Lá tem escolas estaduais, tem escolas privadas, a gente está falando das escolas municipais. Tem escolas de conveniadas, de entidades, a gente está falando das escolas municipais da primeira infância e que tem os nidos, que o que para a gente é creche, né, de 0 a 3 anos, aí é primeiríssima infância, as escolas da primeira infância, que é de 4, 5 anos, e tem esta escola que então desde 2008, 2009 eles começaram a pensar nesse projeto de continuidade, que é uma escola modelo, que tem gerado aí muitas pesquisas do mundo todo, porque todo mundo hoje quer entender como é que se dá essa continuidade, né? Que me parece que as pessoas já estão bem próximas disso, pensando na educação infantil, mas que no ensino fundamental isso seria uma grande incógnita. Então, na verdade, para a gente falar disso, a gente precisaria de uma outra live, mas para dizer que sim, isso é possível. Eu dei aula há muito tempo na universidade, então, com as alunas do curso de pedagogia, eu usava a documentação pedagógica como uma ferramenta de trabalho, porque quando a gente fala da documentação, a gente não está falando do sujeito, a gente está falando do docente, né? É claro que o sujeito, no caso o aluno, seja a criança, o jovem ou até o adulto, ele é parte desse processo, mas a gente está falando de uma ferramenta, como eu disse, né? De uma estratégia pedagógica que é usada pelo docente. Então, se os princípios são mantidos, são respeitados, isso pode ser aplicado em qualquer faixa etária, né? Então, é a primeira questão aí que a gente não está falando de uma abordagem que é específica para a primeira infância. Ela nasceu em escolas de primeira infância, ela se desenvolveu em escolas de primeira infância, mas a gente sabe que de muitos relatos nesse sentido, a gente tem muitas escolas boas no Brasil que adotam a abordagem e que têm esse projeto de continuidade no ensino fundamental e que vale a pena acompanhar e que, como a gente disse, não são as escolas de régio, não é cópia, né? São escolas que se inspiram e que dialogam com a abordagem defendida por Loris Malaguzzi, né? Que é disso que a gente está falando. A segunda questão é que sim, é possível nas escolas públicas, né? Como eu disse lá, as escolas são públicas e tem uma coisa que eu gosto de falar bastante também, que é a questão do número de alunos, né? Porque as pessoas têm uma falsa ideia de que são 5 alunos por turma e não é verdade. São 26 crianças nas escolas da infância. Eu sei que no nosso país, às vezes a nossa realidade é de 40, mas aí eu quero abrir um parênteses e dizer que 40 é impossível em qualquer abordagem, né? Vamos combinar que 40 crianças, 40 jovens, não funciona em abordagem nenhuma. Em nenhuma dessas possibilidades a gente vai conseguir ter esse olhar sensível, esse olhar cuidadoso, esse sujeito ativo, onde a gente tem uma turma em que com um único professor muitas vezes. Então, 40 alunos, a gente não está falando disso. Mas a gente também não está falando de 5. A gente está falando de turmas com 26 crianças e 2 educadores. Né? Nos nidos são de 15 a 18 crianças com 2 educadores. Só tem um terceiro educador quando aquela turma exige por algum motivo mais específico. Então, a gente está falando de que é possível, né? A gente consegue fazer. A questão está muito mais na estrutura organizacional. Então, como eu disse, precisa ser uma instituição que escolha trabalhar com abordagem. Por que é tão difícil na escola pública ou nas redes? Né? Eu trabalhei muito tempo, eu sou funcionária pública e trabalhei muito tempo na Secretaria de Educação, coordenando políticas públicas, e eu sei, conheço muito bem de perto o desafio que é a gente pensar numa única abordagem numa rede com 5 mil alunos, por exemplo, né? Como era meu caso. E aí, então, no que a gente investia? Em formação de professor. Porque também não pode ser por imposição, né? Vamos trabalhar esta abordagem, pronto, e acabou, porque a gente sabe que não é assim que funciona. O professor precisa ter formação, precisa ser convidado a refletir sobre aquilo para encontrar sentido. Se a gente diz que precisa ter sentido para as crianças, precisa ter sentido para os educadores. E essa conversa de que parem tudo o que vocês faziam até agora, que a partir de agora vai ser outra coisa, nunca funcionou e nunca vai funcionar. Né? É um processo que exige formação contínua e muitas discussões para que a gente possa começar a repensar a nossa prática. E ainda que a gente não faça à luz de Reggio Emília, a gente possa questionar
elementos daquilo de uma escola, de paradigmas que a gente entende que não servem mais, né? Então, nesse sentido, o que Reggio nos traz para pensar é trabalho com pequenos grupos, né? Então, tem uma organização de jornada lá que é mais estendida, então as crianças ficam mais tempo, eles ficam em período integral, que não é o nosso período integral das 7 da manhã às 19, né? Às 16 horas já está terminando, e tem toda uma organização para isso. Tem trabalhos difusos, né? Então, o ambiente funciona muito como eles chamam terceiro educador, porque tem 2 educadores na sala, o ambiente é o terceiro. Então, existe todo um cuidado com a preparação do ambiente que faz com que a gente possa descentralizar o papel do adulto. O adulto não é aquele que tem que conduzir o grupo a todo tempo, em todo lugar. As crianças têm agência, né, para escolher no que elas vão trabalhar, com o que elas vão trabalhar. Parece mágica, né? A gente olha de fora, eu também já estive nesse lugar de pensar, não é possível, isso não funciona. E aí, quando a gente se aproxima, a gente vai estudar, se tiver possibilidade de ir até lá e visitar, a gente vai ver que não é só uma questão de, lá funciona porque é Europa, aqui nunca vai funcionar. Não é isso. É uma questão de uma organização institucional que dá condições para que o trabalho funcione obedecendo, seguindo, respeitando esses princípios. Então, eu trabalho em pequenos grupos, porque com 26, a professora não dá conta de atender os 26 ao mesmo tempo, né? Então, ainda que sejam 2. Então, as crianças têm agência, tem um momento que eles estão juntos em assembleia, depois eles se separam para ir trabalhar nos pequenos grupos, depois voltam para o grande grupo. Então, essa dinâmica de trabalho, essa logística de organização da turma, que faz com que seja possível isso acontecer, né? E aí a gente tem, não sei se vou ter tempo aqui de dar possibilidades, mas a gente tem muitos lugares para pesquisar a respeito. Como eu disse, muitas instituições que fazem trabalhos exemplares à luz dessa abordagem, né, no nosso país, inclusive escolas públicas, né? Eu não estou falando só de escolas privadas, inclusive escolas públicas. Então, é possível sim fazer. É claro que é uma abordagem que exige que a gente se recoloque, né, diante dessa cena, desse cenário, diante das nossas prioridades e aquilo que a gente entende como educação, na medida em que essa escola que a gente conhece, em que o professor é o detentor do saber, ele está lá na frente, seguindo o manual, escrevendo na lousa, e as crianças passam o dia repetindo, reproduzindo e sendo cobrados na avaliação, não é dessa escola que essa abordagem fala, né? Essa é uma escola que celebra as diferenças e que nessa abordagem essas diferenças elas são consideradas, elas não são anuladas. Então é na diversidade que a gente entende que está a riqueza dessa abordagem. Mas sem dúvida nenhuma isso é muito mais trabalhoso, isso é muito mais complexo e exige muito mais formação do professor e da instituição e da equipe pedagógica como um todo. Ana, uma imensidão de comentários aqui, o nosso tempo vai embora. Me parece que essa live a gente precisa duplicar 2 horas, esticar o tempo, se fosse possível. Mas eu acho que tem de tudo, embora eu não cite o nome de professores aqui, mas alguns comentários do conhecimento da proposta política pedagógica, do envolvimento das famílias em relação a isso, e um grupo de perguntas aqui que eu vou agregar no seguinte sentido. É possível trabalhar durante a pandemia com essa abordagem? E tem uma pergunta aqui da Leontina do Carmo, dizendo: essa documentação seria mais ou menos um prontuário pedagógico do aluno? E eu gostaria que você esclarecesse essa dúvida. E depois, bem rapidamente, já estamos lá quase encerrando a nossa live, o professor que quer começar a trabalhar com isso, você já citou, você já tangenciou. O que ele precisa fazer? E na sequência, olha, estou te colocando várias perguntas aqui. Na sequência, leituras e indicações, que aí a gente já vai para o encerramento desse nosso diálogo aqui, infelizmente. Lauri, me ajuda então. A pergunta sobre o prontuário. Não é um Isso. prontuário. Não é um prontuário. Prontuário, ele tá mais no campo burocrático, né? A gente entende prontuário na escola
como os documentos, as fichas, enfim, tudo aquilo do lugar de documentos mesmo, que conta essa vida escolar da criança. Não é disso que a gente está falando, aquele burocrático que serve para a secretaria, para constar, histórico, isso é prontuário, né? A gente está falando de um trabalho que documenta o pensamento das crianças, as conquistas, as teorias que as crianças vão elaborando, os argumentos que eles vão construindo, derrubando e reconstruindo e mostrando o percurso de aprendizagem. Então, ela é estritamente pedagógica, ela não tem nada a ver com essa ideia de prontuário que em geral tem lá do aluno, né, que fica na secretaria. Não tem nada a ver com isso, tá? Então, é bem diferente. Em relação à pergunta da pandemia, na escola que eu atuo, nós fizemos um grande trabalho sobre liberdade com crianças de 5 anos de idade. Então, nós investigamos com um grupo, com a turma de 5 anos da escola, o que para eles era o conceito de liberdade. Considerando que eles viviam, né, todos nós estávamos vivendo, estamos ainda, um período de privação dessa liberdade por conta da pandemia, né? Então, nós produzimos lindas documentações que depois, não vai dar tempo aqui, mas eu me disponibilizo a divulgar para quem tiver interesse. Me procura nas redes sociais aí, Luana Serra, a gente pode continuar essa conversa, não tem problema nenhum. Na página da escola a gente também divulga bastante. A gente está pensando em... Pode colocar nos comentários do vídeo do YouTube que as pessoas acessam depois, assistem depois. Pode colocar o endereço lá também, Luana. Ah, legal. A gente, inclusive, está pensando em fazer uma exposição dessa documentação pedagógica que a gente produziu, que foi incrível. As crianças mostraram para a gente, de fato, o quanto eles são potentes e eles sabem, eles podem, basta que estejamos, então, disponíveis, né, para escutá-los. Então, essa era uma questão, né, Lauri? Tem a questão das indicações, e aí eu deixei separado aqui 4 publicações que eu acho que são fundamentais. Vou mostrar rapidinho. Então, a primeira delas, que eu acho que para quem quer aprofundar e quer conhecer um pouco mais, né, por onde começar, são esses 2 livros, As 100 Linguagens da Criança. Então, o volume 1, o amarelinho, o volume 2 é o verde, que são livros fundamentais que contam toda a história de Loris Malaguzzi, de Régio, que discutem documentação, discutem produção, observação, discutem o conceito de criança, enfim. Então, são 2 publicações essenciais. Tem essa aqui, que é Tornando Visível o Pensamento, Tornando Visível a Aprendizagem, que é um projeto, que é uma relação de Harvard, né? Que eles estudaram o Project Zero com o Régio Children, que essa é cheia de documentação pedagógica, então dá para ter um olhar bastante cuidadoso em relação a isso. A terceira é essa aqui, que é fundamental, Diálogos com Reggio Emília, da Carla Rinaldi. Então, é uma série de entrevistas e perguntas. Então, também tem toda a questão do ateliê, a questão da documentação, da pedagogia da escuta. É uma obra essencial para quem quer saber um pouco mais. E eu vou trazer uma que foi publicada a pedido do MEC e da Unesco. Isso aqui a gente consegue na internet. O meu está encadernadinho porque eu imprimi. São 3 cadernos. Documentação pedagógica, concepções e articulações. Ela foi organizada pelo OBCI, que é o Observatório da Cultura Infantil, e o Paulo Focchio, professor doutor. Eles fizeram uma seleção com escolas que desenvolviam um trabalho voltado, né, para essa abordagem com a documentação pedagógica. A escola que eu atuo foi selecionada. Então, são 3 cadernos excelentes, esses são gratuitos, dá para encontrar na internet. O primeiro fala das concepções, o segundo fala da documentação como uma possibilidade metodológica, e aí traz um passo a passo bastante interessante. E o terceiro volume traz textos complementares. Está batendo um reflexo aqui, não sei se está dando para ver. Textos complementares que falam a respeito também do tema, da questão das fotos e dessa curadoria, dessa produção das crianças. Então, penso que obras fundamentais para quem quer saber um pouco mais, estudar, se aproximar e buscar referências, né? Com a pandemia a gente teve
muita oferta de curso, eu fiz muita coisa em contato direto com a Itália, por exemplo, Espanha, ou mesmo aqui no Brasil, a gente teve muita coisa boa acontecendo na internet, ainda tem, então a gente precisa ficar de olho. Rede Solar é a rede que representa Reggio Emília no Brasil e no mundo, né? Então busquem pela Rede Solar, porque tem formação, tem publicação. Acho que são as dicas que eu posso deixar aí para encerrando. Luana, foi ótimo o bate-papo, foi muito agradável, passou voando essa hora. Tem gente aqui pedindo bis. Oba! Mas, encerrando, eu quero parabenizar. Amanhã é o Dia dos Diretores Escolares, exceto no estado de São Paulo. Então, você também, Luana, é diretora, então parabéns na sua pessoa. Eu quero parabenizar todo mundo que nos assiste também. Então, dia 12/11 é o Dia do Diretor Escolar no Brasil todo, e no estado de São Paulo é no dia 18/11, também comemorado o Dia do Diretor Escolar, e de toda a responsabilidade e de toda a colaboração no processo de ensino e aprendizagem que está sob responsabilidade do diretor escolar. Então, agradeço Dinalva, nossa intérprete. Gostaria que você desse um tchau para o nosso, um alô e um tchau para o nosso público. Muito obrigada pela oportunidade de participar desse momento. Eu aprendi muito. As pessoas que quiserem conhecer mais sobre a língua de sinais podem entrar no Instagram BH em Libras e acompanhar lá e aprender um pouquinho. Muito obrigada. Obrigado, Dinalva. Luana, foi um privilégio essa hora que nós passamos juntos aqui. Agradeço. Se quiser dar um tchau para os professores que nos acompanham, o último tchauzinho da noite. Eu quero agradecer muito o convite, eu estou muito feliz desde que vocês, Elaine, que é uma amiga querida, me ligou, me fazendo convite. Eu fiquei muito honrada de ocupar esse espaço que já foi ocupado pelo professor Novoa, né? Que é um grande inspirador de todos, é um grande educador e que inspira a todos nós. Então eu quero muito agradecer o convite, foi um prazer. É um tema que a gente poderia ficar um ano inteiro falando sobre ele, então é um desafio falar em uma hora, mas eu espero poder ter ajudado a trazer questões, porque eu penso que se a gente tem questões, a gente segue querendo saber mais. Então estou à disposição, quem quiser me acessar, espero que vocês tenham aproveitado e muito, muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos, professora, agradeço a participação de todos que nos acompanharam. Na próxima quarta-feira, por sugestão de vocês, a nossa temática será educação de jovens e adultos, distanciamento social e retomada, com o professor Diego Domingues. Reservem essa data, na próxima quarta-feira, às 18 horas, estaremos aqui. Muito obrigado e até quarta-feira que vem. Boa noite, bom descanso a todos.